O último discurso do ministro Luiz Roberto Barroso no comando do Tribunal Superior Eleitoral foi marcado mais uma vez por recados duros e ácidos. Ele não citou nomes, mas eu separei aqui algumas frases dele e vocês já vão saber para quem foi que ele falou. O Barroso disse que, abre aspas, não é surpresa que dirigentes brasileiros não sejam bem-vindos em nenhum país democrático desenvolvido do mundo, que a marca Brasil vive um momento deprimente de desvalorização mundial. Passamos de um país mais querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo. O ministro também classificou a possibilidade de não reconhecer uma eventual derrota nas urnas como uma repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos e que nos Estados Unidos existe um voto impresso e o candidato derrotado não apenas jamais reconheceu a derrota, como até hoje sustenta a tese de que houve fraude e a eleição foi roubada. A moral da história, como já disse anteriormente, é que não há remédio na farmacologia jurídica contra maus perdedores. Tudo aspas aqui do Barroso, viu, gente? Uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o processo eleitoral, fazendo acusações falsas e propagando o discurso de que, se eu não ganhar, houve fraude. Tudo isso sem citar nomes. Criticou aqueles que insistem na defesa do voto impresso, mesmo após o Congresso rejeitar a proposta de emenda à Constituição, a PEC lá que tratou do tema. A rediscussão requentada do assunto, segundo Barroso, só tem por finalidade tumultuar o processo eleitoral. Vamos tentar todo mundo com um minutinho para ver se a gente consegue destrinchar essas falas do Barroso aqui. Ele não falou o nome de ninguém, gente. Então, estamos falando generalizado, tá? Coisa generalizada. Você quer quem, Rafael? Eu começo com você, então. Vai lá. Estou aí à disposição, né? Vai lá. Bom, Luiz Roberto Barroso, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal, também agora ex-presidente do TSE, deveria entrar no seu discurso muito mais técnico do que político, né? Mas, para quem já se consultou com o João de Deus, né? Então, essa questão mesmo da fala dele, além de ser absurda, como é que ele falava? Transcende. Transcende, né? Então, acho que tem coisas, por mais que ele não nomeou, mas está muito às claras a quem ele sempre vem, né? De forma deliberada, né? Atacando, sendo que o Bolsonaro, hoje em dia, por exemplo, os ataques do STF feito pelo Barroso, Alexandre de Moraes, né? O Fachin agora, só contesta, só replica. Então, eu acho que o ministro poderia se colocar na condição de ministro, calar a boca na questão política e dar decisões dentro do processo, do devido processo legal. Professor Jorge, o que nessas aspas aqui do Barroso ele mentiu na opinião do senhor? Não, é uma aspas que me interessa, onde não há boa fé, não há salvação. E aí vemos o trabalho do Barroso. Em primeiro lugar, ele foi o presidente do tribunal que conseguiu neutralizar a inaceitável proposta que começava a ganhar corpo no Brasil com o cancelamento das eleições gerais de 2022. Então, vemos um Barroso atuante, coerente e um ministro de alto nível. E me parece que ele lembrou a sua cidade de nascença. Ele é natural do Rio de Janeiro. E me parece que tomou a vassouras para limpar a situação natural de Vassouras no Rio de Janeiro. Parabéns, ministro. Pamela Bussolini. Paulo, eu sempre lamento, né, esses posicionamentos, porque pelo menos quando eu estudei, né, quando eu fiz faculdade, eu aprendi que os juízes se manifestam nos autos, né, que eles deveriam ser imparciais para julgar as mais diversas causas. E, no entanto, a gente vê que ali o STF virou um partido de oposição, né? Mas não tudo vira... STF Posso fazer minha fala? Deixa ela terminar, professor. Ela vai concluir, professor. Tudo é questionado, não, Jorge, tudo é judicializado, né? Lógico que o STF se move a partir de partidos que o acionam, mas a gente vê que toda ação do governo é judicializada e vira essa situação triste. Agora, quanto ao nosso Brasil maravilhoso ser mal visto no exterior, eu não vejo isso. Basta ver a passagem aí do presidente pelos mais diversos países, Emirados Árabes, Rússia, né? Homenagens super bacanas lá, Dubai, que todo mundo ama ir para Dubai, né? E tal, Estados Unidos.
estamos aí comercializando muito bem, né, com o mundo todo. Então, eu acho que é só mais um discurso político de um juízo que eu lamento. Em 3 anos de presidente, o Bolsonaro foi convidado oficialmente 5 vezes. Com tudo Esse pago, todo. né? Não, sem gastar o nosso dinheiro. Inclusive na Rússia. Inclusive na Rússia, que o senhor falou do parto dele, você viu que o governo que pagou, né? Rússia. Falou neto, né, gente? Eu posso falar. Obrigado, queridos. Vocês são muito queridos. É natural, deixa eu só fazer um comentário. O professor falou: olha, 5 vezes. Eu acho que isso não representa nada. A gente viveu um período muito complexo da pandemia até ontem, né? Então a gente tem que lembrar da nossa história recente para pensar no futuro. A posse do presidente do Chile. Agora, ele não foi na Argentina porque não. Neto. Agora, Luiz Neto mandou um representante. Professor, o Brasil esteve representado. Eu tô retornando o cronômetro pra você, Neto. Tô te garantindo a palavra. Obrigado. O presidente brasileiro mandou representantes. O Brasil esteve representado. O vice não é só decorativo como em outros governos. Então a gente tem que lembrar que é preciso também ponderar tudo isso. E outra, um presidente eleito, ele que toma as decisões. Não cabe a mim julgar porque ele foi ou não foi, professor. Mas vamos falar aqui em relação ao Barroso. Esse discurso preocupa, Paulo, não só em relação ao governo, mas em qualquer relação que o STF faça a assuntos que precisam ser debatidos. Por quê? Porque o STF é a Suprema Corte. A Pâmela é assertiva em dizer o juiz ele não deve se manifestar de acordo com a sua opinião, já que ele julga processos. Mas Barroso deixou a presidência do TSE. São pertinentes, mas ainda continua como ministro. O discurso dele ainda continua TSE. como ministro. Então é importante lembrar disso, professor. E coloca-se parcialidade, quando tem esse tipo de opinião, na decisão do ministro. Aí onde se questiona. Se o STF quer ser inquestionável, ter uma postura acima da política, conforme a lei exige, ele não deve se manifestar de forma política, assim como está fazendo. A minha opinião, não estou defendendo ou não defendendo o governo. É uma questão de que a Suprema Corte é quem representa o maior interesse do judiciário brasileiro. Professor, a única opinião é a convicção que o juiz tem que ter, e é dentro do processo. Apenas isso. Agnaldo Vieira. O Moro errou sempre. Agnaldo Vieira. Daí, se for a pauta, vamos conversar sobre o Moro. Vai lá, Agnaldo. O Moro não ficava fazendo discurso político fora do processo, não. Ele era até dificílimo de diálogo notícias que saíssem previamente usando a Polícia Federal, né? Agnaldo. Essa viagem, falando tanto aqui da viagem, né? Eu só achei estranho o presidente levar o filho, que é vereador no Rio de Janeiro, né? Se fosse os outros dois. Especialista em questão da internet, de comunicação, de redes sociais. Tá né? explicado. Pronto, por isso que ele foi. Por isso que o Telegram é originário de onde? Da Rússia. Caraca, agora então o Telegram. O único que não você vê é que você faz, controlado pelo sistema. Eu precisando de água e você joga gasolina. Caraca, o representante do Telegram, né? Me parece. O TikTok também não é. Não, é questionável. O TikTok também não é e eu tenho. O Agnaldo tem razão. É questionável a ida de um vereador, não tem nada a ver com a comitiva. É questionável. Agora, quanto a isso aí, professor, também que é bastante questionável, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que tem. Vai acompanhar o pai Inclusive, na viagem. o TikTok não é controlado. O TikTok não é controlado pelo presidente, com certeza, o TikTok aí junto. Paulo Caetano, o TikTok não é controlado pelo governo brasileiro e todo mundo tem. Então, o que tem a ver? O TikTok não é controlado. É, inclusive, é chinês. Então, assim, o que tem a ver? São redes sociais. Todo mundo hoje está na tecnologia. É o comunismo tomando conta. Tem a própria rede social, não é culpa dos outros países. As coisas chinesas estão tomando conta do mundo, hein? Inclusive, saudades do Orkut. Foi liberado o primeiro autotexto. Eu já ia fazer um depoimento na página do professor hoje. Como que é? Autoteste, a Anvisa liberou o primeiro autoteste de uma empresa chinesa. Está liberado pela Anvisa. Autoteste já não é. Até agora, 10 foram reprovados e um só foi aprovado. Que bom, mas que bom. Agora nós vamos ter mais tranquilidade, as pessoas vão precisar sair de casa.